Fala pessoal, vamos agora tentar finalizar a nossa classe, nosso serviço de autenticação. Veja que no nosso controle da API nós configuramos também alguns métodos, né, que é o método de logout, né, um método que busca aqui os dados do usuário, né, apesar de a gente já ter guardado isso no local storage, mas a gente pode precisar dele para atualizar os dados no local storage, caso a gente faça alguma alteração no profile, por exemplo, né? Então a gente precisa desse método para pegar de novo os dados corretos e gravar ali no local storage. Então, vamos implementar o método de logout. Eu quero fazer só uma modificação nas nossas rotas da API. Eu coloquei ela como post, mas eu vou alterar para o método get, tá? Porque a gente pode usar como se fosse um link, tá? E vocês vão entender por que um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver fazendo isso aqui. Veja que o método logout, o que ele faz? Ele pega o token que foi enviado na requisição, que a gente ainda não implementou, mas vai implementar, e ele pega esse token e invalida ele, ou seja, se a gente fez logout, o token, mesmo que ele ainda tenha um tempo válido, se a gente fez logout, aquele token vai para uma lista negra aqui do que o JWT faz para a gente, vai invalidar. Né? Então, vamos implementar esse método aqui de logout. Logout, ele não vai retornar nada, então já colocar um método void. E eu vou fazer uma requisição para lá, né? Que vai ser this.http, o método é get, né? E aí o que a gente faz? Vou chamar aqui a minha constante environment, né? Que ela contém aqui a nossa escrevi errado, são dois M's. O que eu escrevi errado aqui? Copiado aqui. Environment, e ela tem ponto API URL, então vai ser /out /logout. Eu acho que foi isso que nós configuramos aqui, vamos ver, out /logout, isso, exatamente. E aí a gente pega e faz o seguinte, vamos dar um subscribe aqui mesmo, e eu vou pegar a resposta, apesar que ela não vai me, eu acho que ela não vai me responder nada ali. Deixa eu ver o que retorna aqui no controle. Ela só vai retornar uma mensagem, né, dizendo logout. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou só dar um console.log na nossa resposta, tá? Só que aí o que eu quero fazer além do logout? Lá na API ela vai destruir o token, né? E aqui no nosso front-end o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar e remover o token daqui e os dados do usuário. Eu tenho que deletar isso daqui do meu local storage, né, para fazer o meu logout. Então o que eu vou fazer? O local storage ele tem um método chamado clear, que aí ele remove qualquer coisa que tiver relacionada à nossa URL, todas as chaves que tem lá. Aí vai depender da sua aplicação. Como a aplicação que a gente está fazendo aqui, eu só tenho o token e o usuário, são os dois que eu quero remover, eu vou usar esse método clear. Se não, você pode remover cada um, né? Passando a chave, excluir a chave lá do token e do usuário, especificadamente. Mas aqui nesse caso eu vou usar o método clear. E aí, depois que removi isso daí, eu posso redirecionar, né, com a vez que ele já fez logout, e como meu sistema é fechado, eu vou redirecionar ele para a parte de login. E para isso tenho que importar aqui o router, né? Eu vou vir aqui no meu construtor, um private router. Aí eu importo aqui esse router do Angular router. Pronto. Aí agora eu posso fazer o redirecionamento. This.router
ponto navigate para, aí eu abro aqui a minha chave e vou redirecionar para auth/login. Joia, nosso método logout está pronto, porém eu não vou poder testar agora porque para esse método funcionar eu tenho que já estar enviando o token através da requisição, e isso a gente ainda não implementou, mas a gente já deixa pronto isso aqui, né, esse método logout, para a gente terminar a nossa classe aqui de nosso serviço aqui de out. E aí o que mais que a gente vai precisar aqui? Ora, uma vez que a gente guardou o usuário no local storage, a gente vai ter que precisar de um método aqui também para pegar esse usuário que está no local storage, né? esses dados que está lá. Eu vou chamar de getUser. E aqui a gente faz o seguinte, eu vou dar um return, aí eu vou checar local storage.getItem, seguinte, aí eu vou chamar a chave user, né? Aí eu vou fazer o seguinte, se existir, eu retorno. Lembra que eu disse que o local storage ele não aceita guardar objeto. Então quando a gente salvou aqui, olha, a chave usuário, nós transformamos o objeto JSON que vem na nossa data para uma string. E além disso, nós codificamos ela com base 64. Então a gente tem que reverter esse processo aí. Então, para eu reverter um base 64, a gente usa nesse caso a gente fez o B2A para encriptar e a gente agora vai ser o A to B para decriptar, né? O base 64. E aí o que eu quero decriptar? O JSON.parse, que agora eu estou fazendo o contrário, né? E aqui a gente tem que passar praticamente isso aqui de novo, ó. O que está lá gravado, né? Prontinho. Se caso ele não encontrou o camarada aqui, aí a gente retorna nulo, tá? Beleza, então, primeiro, a gente está fazendo uma operação ternária aqui, né, gente? Isso aí é comum para todo mundo. Eu espero que vocês conheçam esse tipo de operação. Local storage, a gente verificou se existe uma chave user. Se existe, eu tenho que pegar ela vai devolver essa chave user, né? Porém, quando a gente gravou, a gente pegou o objeto JSON, transformou em string, e essa string nós codificamos com base 64. Então a gente refez todo esse processo aqui, para ele voltar como um objeto para a gente. Se não encontrar a chave, ele retorna nulo. E ainda quero acrescentar mais uma coisa aqui. Para facilitar o nosso autocomplete e tudo mais, eu vou criar aqui um modelo para esse usuário. Tá? Então, para eu poder retornar aqui e facilitar o que ele retorna para nós. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, dentro aqui de auth, eu vou criar uma interface aqui para representar o nosso usuário. E a gente vem aqui com o botão direito, interfaces /user. Ele vai criar para a gente aqui o nosso modelo. Criou aqui o interface, deixa ele gerar aqui. Ele criou o nosso modelo, né, de usuário. Então vou dizer o que vem para esse modelo. O nosso modelo ele tem um ID, né, que vem do banco de dados, que é um number. Ele tem um name, que é string. Ele tem o e-mail. Esses são os dados que está retornando, né? Eu estou simplesmente volta lá também o created at, que ele vem como string lá
no objeto, e tem o updated add, que também é um string. Esses são os dados que vêm lá pra gente. Eu vou salvar. Voltando aqui, o que eu faço? Eu vou dizer que esse método ele retorna um user pra gente. E aí eu tenho que importar essa interface aqui em cima, né? Aí foi importado aqui. Beleza? E assim fica fácil o autocomplete ali pra gente. O que deu errado aqui? Tá dando um erro. Não entendi porque tá dando esse erro ali. Objeto user. Eu acho que eu inverti a lógica aqui, pessoal. Eu tenho que primeiro pegar o que está no local, o que transformar para objeto, e o que está no local storage é que eu tenho que decodificar, que vai ser então aqui o a2b local storage e fecha aqui. Exatamente, eu tinha invertido a lógica aqui, tá? Então é só inverter. Primeiro eu transformo aqui, eu pego a string que está em base 64, tiro do base 64, ele volta a ser uma string decodificada do base 64, e aí sim, quando eu tenho essa string, que eu transformo a string decodificada do base 64 para um objeto JSON. Era isso que estava dando errado aqui a lógica. Bom, o que mais que eu vou precisar aqui? Como eu tenho também um método para buscar fazer um refresh aqui, né, do usuário que está logado no momento. Em algum momento do código eu posso precisar disso. Eu vou criar também aqui um método para setar esse usuário aqui, ó, set user. Ele vai setar, pegar os dados atualizados, por exemplo, lá na API, no banco de dados, e salvar de novo no local storage. Então, para isso a gente faz um return this.http, o método get, e aí eu vou até copiar aqui para agilizar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, a URL é auth/me, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em vez de eu dar um subscribe aqui, eu vou transformar isso numa promessa. Então, para isso eu tenho que importar um operador aqui. Eu vou até duplicar essa linha, que é o toPromise. E aí eu vou fazer o seguinte, toPromise, e aí eu faço um ponto then, pego o objeto que vai vir e faço o seguinte, vou verificar se no objeto data houver um usuário, e aí eu vou pegar local storage .set item e faço todo aquele processo de novo, que é o salvar o usuário aqui, vai ser um b2a, e aí eu pego um JSON.stringify e pego o data.user, jogo lá de novo. Mais ou menos o mesmo processo que a gente fez aqui, ó.
Mesma coisa aqui. Vou setar de novo o usuário. E aí ele está dando esse erro porque eu tenho que dizer aqui qual é o tipo de objeto que ele vai voltar. Eu vou colocar N mesmo, qualquer um. Ctrl F. Prontinho. Eu vou dizer que isso aqui vai retornar uma promise do tipo boolean. E aí o que eu tenho que fazer? Se eu conseguir gravar, eu retorno true. Se não conseguir gravar, eu retorno false. Prontinho. Bom, algumas coisas a gente não vai conseguir testar agora, né? Porque a gente precisa tanto esse aqui, para buscar aqui a nosso usuário que está no banco de dados, a gente precisa estar já enviando também o request, né, com o token. Então, eu só fiz esse processo para a gente adiantar aqui. Então, essa classe ela está finalizada. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai usar isso daí para frente, tá bom? Então, no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu já tenho método aqui que eu posso usar, mas essa aula ficou muito longa, eu não vou terminar aqui. Como a gente já tem dados do usuário, como nome e e-mail, então eu vou substituir já isso daqui, ó. A gente pode vir e alterar o nome aqui para o cara que já está logado. Tem um método de logout, a gente já pode adicionar a função aqui nesse botão. Beleza? É o que a gente vai fazer no próximo vídeo aí. Até mais.